Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Leide, para quem ainda não me conhece. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, de deixar um like para ajudar o nosso canal aí a crescer, tá bom? Hoje eu quero falar sobre chamado. E para falar disso, de chamado, eu quero fazer uma oração com vocês, bem rápida, tá bom? Feche os seus olhos aí, aonde você está. Estenda as suas mãos. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por cada vida, ó Pai, que está assistindo esse vídeo. Eu quero te agradecer, Jesus, por ter colocado o interesse no coração dessa pessoa de entender mais sobre o chamado que o Senhor tem para a vida dela. Que o Senhor possa abrir o coração dela, que o Senhor possa clarear a mente dela e que o Espírito Santo, ó Pai, possa vir trazer entendimento a essa pessoa, para que ela possa entender qual é o chamado dela, o que ela precisa fazer e para que o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, amém. Eu quero falar para vocês que existem dois tipos de chamado, que é o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral, lá em Marcos 16, do 15 ao 18, a gente vê um pouco disso. Eu não vou ler aqui agora, porque a minha intenção é de fazer um vídeo bem curto, mas depois vocês olhem lá, analisa lá direitinho. E em Mateus 28, do 18 ao 20, também vai falar do chamado geral, tá bom? Olhem lá. Vou deixar aqui embaixo os versículos e especificando cada um deles para depois vocês poderem olhar, tá bom? Então, gente, o chamado geral é aquele chamado onde a gente discipula nações e discipula pessoas. O que é discipular nações? É você converter um sistema todo ao sistema celestial. Discipular pessoas é você converter uma pessoa ao sistema celestial. Jesus, quando ele veio aqui, gente, no nosso mundo, quando ele desceu do céu, ele deixou poder para nós, para que nós pudéssemos fazer isso. Discipular nações, discipular pessoas, tá? Então, nós não podemos exercer esse chamado geral e muito menos o chamado específico se nós não recebemos esse poder que vem de Deus. Somente com o empoderamento de Deus é que nós podemos exercer esse chamado. Então, nós devemos pedir esse poder para Deus, tá? E assim, gente, tem um chamado específico, que é uma coisa que somente você pode fazer da maneira que você vai fazer. Às vezes você pensa assim, mas o meu chamado, o meu coração queima de vontade de falar de Deus para as pessoas, de falar, né, mesmo assim. E aí você vê tanta gente já falando de Deus, tantas pessoas aí na internet, né? Às vezes pessoas na sua cidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ninguém vai falar da maneira que você fala. Tem pessoas esperando para ouvir você falar do jeito que você vai falar. Porque tem pessoas que vão se interessar pela maneira que você fala, tá? Então, assim, é só você olhar na sua mão, na sua digital. Existem milhões e bilhões de pessoas e nenhuma delas tem a digital igual. Nenhuma delas vai ter história igual a sua, tá? A maneira de falar igual você fala. Então, assim, não desista do seu chamado porque você pensa que tem muita gente que faz igual, tá bom? O chamado específico, gente, ele envolve dons, habilidades que Deus te dá, envolve sonhos que ele coloca em nosso coração. E ele espera que a gente use isso em prol do reino dele. E assim, galera, eu quero falar uma coisa também. Não há chamado mais espiritual que outro. Não há um chamado mais grande ou melhor do que o outro. Para Deus, todos os chamados são importantes. Todos os chamados são iguais aos olhos de Deus. E como descobrir o seu chamado? A primeira coisa que a gente tem que fazer é cumprir o chamado geral. Quando você cumpre o chamado geral, automaticamente você vai descobrindo qual é o seu chamado específico. E como cumprir esse chamado geral, gente? Ore pelos enfermos, ore pelas pessoas, ensine as pessoas, ore pelos mortos, tá? Traga o reino de Deus aqui para a terra, traga o céu para a terra. O seu coração vai queimar por algo e você vai saber qual é o seu chamado específico. E você não precisa ficar preocupado, como que eu vou ensinar, como que eu vou falar de Deus. O Espírito Santo, ele vai te capacitar, tá? Não vai ser você que vai falar, vai ser o Espírito Santo, então não se preocupe com isso. Se preocupe, gente, em ser obediente, tá? Porque não tem como também você exercer um chamado sem obediência, nem o geral, nem o específico.
Para você cumprir o chamado geral, você precisa ser obediente. Obedecer nas grandes e nas pequenas coisas. Obedecer no dia a dia. É uma obediência constante. Se você vai fazer algo e você se sentiu incomodado com aquilo ali, é o Espírito Santo te incomodando. Então não resista. Pare. Peça perdão para Deus. Fala, Deus, me perdoa se eu estou fazendo algo que não te agrada. Me perdoa se eu estou te desobedecendo. Me mostre e me ensine a ser melhor. Me ajuda com isso aqui. Peça ajuda, gente. Deus, ele vai te ajudar se você pedir. Algumas pessoas têm mania de pensar que Deus já sabe o que ela precisa, Deus já sabe que eu errei, então eu não preciso pedir perdão e eu não preciso pedir ajuda para Deus. Olha, Deus, ele quer fazer parte de todos os momentos da sua vida. E para ele fazer parte de todos os momentos da sua vida, você precisa pedir, você precisa falar. E assim, o nosso chamado principal, gente, é amar a Deus. Mateus 22:37, Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. No Velho Testamento também tem isso, né? A gente sabe. Então, assim, nosso chamado principal é para amar a Deus. É aquele amor enlouquecedor, sabe? Um amor furioso. É esse amor que você tem que ter para com Deus. Você amando a Deus de todo o seu coração, é isso, gente, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, é isso, é você ser loucamente apaixonado por Deus, tá bom? E assim, galera, não é que nós somos obrigados a amar a Deus desse jeito. O negócio é que a gente não consegue resistir a esse amor. E esse é aquele chamado que Jesus fala para sermos um só com Ele. É isso, é você amar de todo o coração, de toda a sua alma. E nós só podemos amar a Deus dessa maneira porque Ele nos amou primeiro. E nós só podemos responder esse amor se nós recebermos esse amor. Você precisa receber esse amor. Você é filho de Deus, tá? Você é um filho amado de Deus. Então entenda isso, receba isso e responda a esse amor com amor. Antes de nós podermos fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos querer ser um com Ele. Nós precisamos ser um com Ele. O verdadeiro filho, ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Sabe quando você está passando por um monte de problemas e você consegue ter paz? Você consegue desfrutar a sua vida, mesmo em meio a tantos problemas, as pessoas não entendem, elas ficam, cara, como que a Leide consegue ter paz passando por esse tanto de problema? Como que a Leide consegue fazer as coisas, exercer o trabalho dela, passando por esse tanto de problema? É porque eu tenho paz dentro de mim. É porque eu sei que, por mais grande que eu veja os meus problemas, para Deus os meus problemas são pequenos. Eu sei que uma hora Deus vai resolver aquilo ali. E eu sei que tudo que acontece é pro meu bem. Tudo que acontece é porque Deus precisa trabalhar alguma coisa em minha vida. Às vezes tem algo que a gente fica batendo na mesma tecla, fica errando do mesmo jeito sempre. Então, assim, analise os seus problemas, entregue eles na mão de Deus e peça para Deus te ajudar a resolver esses problemas. Peça a Deus, me mostre o que eu tenho que fazer, onde eu preciso mudar, o que eu estou fazendo de errado, sabe? Deus, ele vai te mostrar. Muitas vezes a gente não vai gostar da resposta, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa muito errada e a gente não consegue enxergar. Então, quando Deus abre os olhos da gente, muitas vezes você pode ficar assim, pra baixo, vamos dizer. Falar, nossa, cara, como que eu tô fazendo uma coisa dessa e eu não percebi? Mas você precisa ter em mente que Deus está te mostrando. Então aquilo ali não pode te abalar. Muito pelo contrário, aquilo ali, você enxergar aquilo ali tem que servir de impulso para você mudar, para você fazer diferente. Entendeu? E assim, lá em Romanos 8,19, diz que as pessoas esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando a nossa manifestação. Nós precisamos nos manifestar, trazer o reino de Deus aqui nessa terra. Não é só colocar um crucifixo aí de pingente, não é só pregar um adesivinho de Deus eu te amo, eu sou cristão, sabe? É você viver o reino de Deus, é você ser uma pessoa melhor, é as pessoas olharem para você e falar, cara, ela tem alguma coisa de diferente, eu quero isso pra mim. Por que ela é diferente? Ela age diferente. É você ter compromisso com as suas coisas, é você exercer o seu trabalho com felicidade. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Você precisa exercer o seu trabalho com felicidade, porque Deus, ele não vai te recompensar com um trabalho melhor se você não consegue ser grato pelo que você tem agora. Nós devemos
esperar ser capacitados com o poder de Deus, como eu disse lá atrás, porque sem o poder de Deus nós não conseguimos nada. E você vai ser capacitado com esse poder através da obediência constante. Não tenta fazer pelas suas próprias mãos. Sabe quando você tenta fazer uma coisa que às vezes é uma coisa boa, e você pensa, Deus, ele vai se agradar disso. Eu quero fazer isso. E aí você começa a fazer, a tentar com as suas próprias mãos, e as coisas não vão dando certo, não vão saindo da maneira que você pensou que ia sair, e você começa a se sentir frustrado. Esse é o resultado de você tentar fazer as coisas com a sua própria força, com a sua própria mão. Você precisa esperar ser capacitado por Deus. Você precisa esperar o momento certo em que Deus vai falar para você agora. Vai lá e faça. E como você vai saber qual é o momento certo? Tendo contato constantemente com a palavra de Deus. Tá? Você ora, você abre a sua Bíblia, você vê ali o que Deus quer te dizer, você ora em cima daquilo ali que você quer fazer, você pede uma direção para Deus, Deus vai falar com você através da Bíblia, ou Deus vai levantar uma pessoa com a palavra profética para você, tá? Sempre vai vir uma resposta, então espere essa resposta de Deus. Não tente fazer as coisas com as suas próprias mãos, pela sua própria força ou pelo seu próprio entendimento, porque nós somos falhos, nós somos fracos e sem Deus nós não temos resultados bons. A manifestação dos filhos de Deus, ela envolve você ser uma pessoa excelente, tá? Você ter excelência em tudo aquilo que você faz. Você ser uma excelente mãe, você ser um excelente pai, você ser um excelente empregado, você ser um excelente filho, um excelente amigo, tá? Uma excelente pessoa. Os filhos de Deus, eles são excelentes, eles desenvolvem tudo com excelência. Eu não tô falando só de uma pessoa gente boa, só de um bom professor, um bom político, uma boa mãe ou um bom pai. Eu estou falando de pessoas excelentes, tá, gente? E assim, se você tem uma revelação de que você é filho de Deus, você tem a revelação desse amor de Deus, tá? Eu fiz um vídeo esses dias para trás de órfão vezes filho. Depois vocês vão lá e dão uma olhada para vocês entender o que é ter uma mentalidade de órfão e o que é ter uma mentalidade de filho. Tá? A partir do momento que você tem uma mentalidade de filho, tudo muda. Tudo muda, gente. É incrível a transformação que a gente tem na nossa vida. E se você tem a revelação de que você é filho de Deus, de que você é aceito, amado, perdoado, tudo aquilo que Deus chama para fazer, você vai fazer com excelência. Você jamais vai fazer as coisas para você ser filho de Deus. Você jamais vai fazer as coisas para você ser. Nada do que você faça vai fazer você ser. Você primeiro precisa receber a revelação de que você é, para depois você ser. Você só vai ser aquilo que Deus chamou para fazer, para ser, quando você receber a revelação de filho e você aceitar isso, você entender que você é filho de Deus. Em Isaías 61, 1, 2, fala sobre o Espírito que desce sobre nós, o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo ele desce sobre nós? Porque Deus, gente, ele nos ungiu com um propósito, tá? E a unção de Deus sobre nós é para nos capacitar para algo. E por que o Espírito desce sobre nós? A unção, gente, do Espírito sobre nós é para um propósito. Deus, ele nos unge para algo, tá? Deus, ele não vai te encher de unção para você guardar essa unção só para você. Tem alguma coisa aí, um propósito nisso daí. O Espírito Santo dentro de nós é para nos moldar, para nos fazer com um caráter como Cristo, para nos confrontar, para nos consolar, para nos fazer enxergar aquilo que está de errado na nossa vida, para nos capacitar, para nos fazer desenvolver os frutos do Espírito, tá bom? Para nos constrangir também diante de situações que não agrada a Deus. É a unção capacitadora para um propósito, para um chamado que Deus tem para a nossa vida. E depois você lê 1 Pedro 2,9 e você vai ter a conclusão disso, que nós fomos chamados. Todos nós somos chamados para algo, tá? Basta a gente querer isso, basta a gente querer amar a Deus, receber o amor que Ele tem por nós e obedecer, gente, tá? A gente precisa obedecer, ser obedientes, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rápido, foi uma explicação assim bem rápida, mas eu tenho certeza que vai abrir os olhos de vocês. Eu tenho certeza que vai dar uma luz aí na cabeça de vocês.
E não deixem de ler esses versículos que eu coloquei. Eu vou colocar mais alguns versículos também, que é para vocês poderem ler, para vocês poderem entender. Peço ao Espírito Santo que dê entendimento a vocês. Abra o coração de vocês para que vocês recebam essa palavra, tá bom?